Nós estamos celebrando Santa Rosa de Lima, que é a padroeira de toda a América Latina, uma santa que encontrou a pérola. Alguém que encontrou a pérola e foi capaz de vender tudo. Como diz o Evangelho. O Evangelho narra para nós duas parábolas muito semelhantes. Uma descoberta que é extraordinária, a venda de todas as coisas, por ter encontrado este algo tão extraordinário, e a aquisição do tesouro e da pérola. A primeira parábola, tudo indica que seja um trabalhador, alguém no campo, que está trabalhando e encontra algo precioso. Por encontrar algo tão precioso, mas tão precioso, ele é capaz de deixar tudo o que tem, talvez não fosse nem muita coisa, porque é um trabalhador do campo, talvez não tenha muita coisa, mas ele deixa tudo o que tem para possuir aquele tesouro. E o interessante que tem que se observar nesta parábola, ele não adquire o tesouro, ele adquire o campo. Guardem esta ideia que será importante para nós depois. O outro já é um rico comerciante, porque ele negocia pérolas preciosas. Ele procura coisas preciosas. Então já é alguém que procura, já é alguém que está buscando, já é alguém que tem um interesse por estas coisas. E por ele buscar tanto, ele encontra algo que é precioso. Mesma situação, deixa tudo que tem, vende tudo para adquirir a pérola preciosa. Qual é a intenção então desse relato no Evangelho de Mateus? O que é que Mateus quer provocar no coração daqueles homens para qual ele está escrevendo? O que é que Jesus Cristo, já antes mesmo de Mateus, quer provocar no coração dessas pessoas? Quer provocar no coração destes homens a julgarem a escolha do agricultor e a julgar a escolha do comerciante. Quer mostrar àqueles ouvintes, quer mostrar àquelas pessoas pelos quais elas estão falando, como se tem a posição daqueles homens. A posição daquele comerciante e a posição daquele agricultor, que arrisca tudo, que deixa tudo para possuir algo, deixa tudo que tem seguro daquilo que já tem, porque muitas vezes tem o ditado, antes um pombinho na mão que dois voando. Ele é capaz de deixar aquilo que ele tem de segurança para adquirir uma outra coisa. É por isso que Jesus quer fazer com que aqueles homens que estão ouvindo a sua palavra, quer fazer com que aqueles homens se comprometam com a sua palavra. Quer fazer com que aqueles homens tomem uma decisão diante do reino anunciado. O que é a pérola que está sendo anunciada? O que é que Jesus Cristo está anunciando de tão precioso? É o próprio reino. E diante do reino, que é a maior pérola que alguém pode ter, Jesus Cristo quer provocar no coração daqueles homens uma decisão. Está querendo dizer para ele: veja, vocês estão encontrando uma pérola. Eu estou mostrando para vocês um campo que está ali escondido,
um tesouro. Eu estou mostrando a vocês uma pérola. Agora cabe a vocês decidirem. Cabe a vocês tomarem uma posição diante disto. Ou deixa tudo por causa do reino, ou vai ficar com algo de menos valor. Porque é importante perceber que na parábola do reino, na parábola do tesouro encontrado e da moeda, o que é encontrado tem muito mais valor do que aquilo que está nas mãos. Tem muito mais valor. Porque se não tivesse mais valor, certamente o que ia acontecer? Aquele homem não ia deixar. Aquele homem encontrou um tesouro, aquele outro homem encontrou uma pérola muito preciosa. Ou seja, o que ele encontrou tem muito mais valor do que aquilo que ele tem. E por isso ele é capaz então de fazer o quê? Deixar o que ele tem para assumir o que ele encontrou. O reino tem mais valor do que aquilo que se tem nas mãos. O reino de Deus tem muito mais valor do que aquilo que nós temos em nossas mãos. Por isto que nenhum preço é maior do que o reino. Nenhum preço é maior do que o céu. Nada nesta terra vale mais do que o céu. Esses dias eu estava numa homilia, não me recordo quando foi, mas foi muito próximo. Eu disse à pessoa, eu disse na homilia que nós cristãos precisamos ter dentro de nós dois sentimentos. Primeiro sentimento. Qual era o evangelho mesmo? Deixa eu lembrar para eu contextualizar vocês melhor. Eu não lembro direito o evangelho, mas eu lembro o seguinte, que era um evangelho que nos dava já um olhar para o céu, um olhar para a vida depois da morte. E eu dizia para eles que nós temos que ter dois sentimentos dentro de nós. Nós cristãos temos que ter dois sentimentos dentro de nós. Primeiro sentimento, como nós estamos olhando para o céu, então nós estamos consequentemente fazendo o quê? Nos distanciando também da terra. E todos nós aqui vamos um dia, com a graça de Deus, para o céu. Só que, o que eu dizia para eles? São dois sentimentos. Nós cristãos precisamos ter esses dois sentimentos. Primeiro sentimento, de alguém que se entristece um pouco por ter que deixar a terra. Por que entristecer um pouco porque nós temos que deixar a terra? Porque nós cristãos experimentamos a vida como um dom. E se nós experimentamos a vida como um dom, nós precisamos nos alegrar por estarmos aqui, porque é Deus que nos deu um presente de viver. Então isso daqui é bom, ou não é bom? Viver é bom, viver é gostoso. Deus nos deu um presente. Por isso que quando a gente pensa que nós temos que ir para o outro lado, o primeiro sentimento também é um pouquinho de tristeza no coração. Mas saber que você vai para o outro lado, vai encontrar Jesus Cristo, vai estar diante do céu, o que acontece? A alegria é maior. Então, é o peso de ter que deixar a terra, mas a alegria de ter que encontrar o céu. Porque o céu é a plenitude da vida humana. O céu é a plenitude de tudo aquilo que o ser humano está procurando na sua vida. É a plenitude da felicidade, é a plenitude da bondade, é a plenitude do amor, é a plenitude da misericórdia, é a plenitude do perdão, é a plenitude de tudo.
O próprio São Paulo, quando fala do céu, diz assim, eu hoje, falando de Jesus Cristo, diz assim, eu hoje vejo em parte, um dia eu o verei face a face. Vamos contemplar a presença do Cristo, vamos contemplar o Cristo na sua glória, no seu esplendor, na sua beleza, no seu tudo. Essa é a plenitude. Por isso que, se nós experimentamos um pouquinho a dor de deixar a terra, porque a terra é um dom, nós experimentamos a alegria por encontrarmos a plenitude da vida humana. É um pouco da parábola que mostra alguém que é capaz de deixar tudo porque encontrou algo mais precioso. O que é importante nós observarmos aqui? Deixou tudo para encontrar? Deixou tudo que tem para encontrar a pérola? Não. Encontrou a pérola e, ao encontrar a pérola, teve condições de deixar tudo. Por isso que você que está batalhando na sua família, querendo que seu marido deixe disso, querendo que seu filho deixe daquilo, querendo ir brigando com eles, mude um pouquinho o seu comportamento. Tente falar de Jesus Cristo para ele, porque não adianta fazer com que ele deixe a droga, com que ele deixe qualquer erro da face da terra, se ele não encontrou a pérola. O caminho para deixar todas as coisas é encontrar Jesus Cristo. Quando a pessoa encontra o Cristo, ela tem condições de abandonar na vida dela tudo aquilo que não convém a ela. Então não adianta nós queremos fazer com que a pessoa renuncie todas as coisas para depois experimentar o amor de Deus. Deixe Jesus Cristo amá-la profundamente, e ao amá-la profundamente, ela vai ter condições de deixar estas coisas. Encontrar a pérola é encontrar o sentido para a vida. E muitas vezes o que a pessoa precisa para deixar o caminho que ela está é encontrar a pérola. Vejam só, 3 exemplos de pessoas que encontraram a pérola. Primeiro, o jovem rico. O jovem rico encontrou a pérola? Sim ou não? Encontrou a pérola. Não só encontrou a pérola, como o Evangelho de São Marcos. Eu acho que é o único evangelho que relata isso. O Evangelho de São Marcos diz que Jesus Cristo olhou para ele e o amou profundamente. Vá no Evangelho de São Marcos, você vai encontrar isso daí. O Evangelho de Mateus não diz isso. Só diz que um jovem encontrou Jesus. E o Evangelho de São Marcos, ao contrário. Este jovem encontrou Jesus, Jesus olhou para ele e o amou profundamente. Só que este jovem, que já era íntegro na sua vida, que já era perfeito na sua vida, valorizou mais as suas riquezas do que o próprio tesouro que Jesus Cristo tinha para oferecer. É um risco que muitos de nós estamos vivendo hoje. Quantos e quantos de nós estão encontrando Jesus Cristo, mas diz, isso daqui eu não quero deixar, aquilo ali eu não quero deixar, aquilo lá também eu não quero deixar, a novela do dia a dia eu não quero deixar, a cachaça do dia a dia eu não quero deixar, a raiva do dia a dia eu não quero deixar, aquele ódio por aquela pessoa eu não quero deixar. Está valorizando as coisas. Então, não adianta encontrar Jesus Cristo, porque encontrar Jesus Cristo é uma coisa. Agora, encontrar Jesus Cristo e ter a coragem de
de deixar tudo é outra. Vamos para a parábola de Zaqueu. Quem é que foi Zaqueu? Zaqueu foi um publicano, cobrador de impostos, não muito diferente de alguns políticos de hoje. Talvez eu poderia dizer, era um dos maiores mensaleiros da época de Jesus Cristo. Sabe por quê? Ele já era péssimo, ele como judeu, cobrar imposto do próprio judeu, porque ele cobrava os impostos dos judeus para pagar quem? Pagar Roma, pagar o Império Romano. Então ele já tinha um péssimo exemplo. Só que o que é que ele fazia? Se o imposto era 10, ele cobrava 20, 10 ele pagava, 10 ficava para ele. O maior mensaleiro da época de Jesus Cristo era o publicano Zaqueu, um dos maiores ladrões da época de Jesus Cristo. Só que ele é como aquele homem do Evangelho, rico, que está procurando uma pérola. E ele, baixinho como eu, está lá tentando olhar pela multidão e não via. Então ele diz: vou subir numa árvore, sai correndo e sobe numa árvore, porque ele quer ver uma pérola. Só que veja como é a beleza de Jesus Cristo que está caminhando. Depois você também confere no Evangelho. Jesus Cristo está caminhando. Antes de eu terminar o Jesus Cristo está caminhando, eu quero fazer uma pergunta. Zaqueu viu Jesus? Zaqueu viu ou não Jesus? Zaqueu não viu Jesus. Jesus que quando se aproxima dele, o Evangelho narra assim: Jesus Cristo quando se aproxima do lugar, Jesus olha para cima e chama: Zaqueu, desce depressa. Não foi Zaqueu que viu Jesus, foi Jesus que viu Zaqueu. E quando viu e disse: Zaqueu, desce depressa, aquele homem experimenta o dom do amor. Alguém chamado pelo nome, alguém que era rejeitado por todos os judeus da face da terra, com razão, foi olhado por Jesus Cristo. E ao ser olhado por Jesus Cristo, foi amado por Jesus Cristo. E ao ser amado por Jesus Cristo, o que aconteceu com aquele homem? O que aconteceu com ele? Eu devolverei 4 vezes mais aquilo que eu roubei. Quem encontra Jesus Cristo é capaz de deixar tudo por causa dele. Nós estamos vendo hoje a história de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, uma mulher de extraordinária beleza, pretendida por jovens ricos e distintos. Olha só, uma jovem verdade, agora eu estou entendendo, tem uma peruana aqui no nosso meio, né? É verdade, ela só tem cara de chinês, mas é peruana. Agora eu entendi por que está toda hora o marido. Lembrei, mas vamos continuar. Uma mulher de extraordinária beleza, pretendida por jovens ricos e distintos, rejeitou a todos por amar a Cristo como esposo. Veja só que beleza. Era uma mulher linda, mas para não ser motivo de tentação para nenhum dos homens, uma mulher linda. O que é que essa mulher fez? Pegou o seu cabelo longo e passou a tesoura nele. Tuf. Tirou uma das suas belezas. Cobriu o seu rosto com um véu, constantemente, porque não queria ser motivo de queda e de tentação para o outro.
Diz, eu encontrei Jesus Cristo. Eu renuncio à minha beleza. Eu renuncio à possibilidade de ter um matrimônio lindo, maravilhoso, com o homem mais rico do Peru, para amar Jesus Cristo. Que a liturgia de hoje mostre aos nossos corações a necessidade, primeiro, de um verdadeiro encontro. Busque diariamente um encontro pessoal com Jesus Cristo. Diariamente. Busque um encontro pessoal com Jesus Cristo. Segundo, tenha coragem de deixar tudo por Ele. O que você está deixando, que muitas vezes você considera uma riqueza, não chega ao valor daquilo que Cristo quer te dar. Tenha a coragem disto, meu irmão. Não seja um cristão pela metade. Como um dos meus irmãos de comunidade cantam, e aqui, não, sem levar em consideração o nome, todo o respeito pelo nome, mas é só um jogo de palavras para que o jovem entenda. Ele fez uma música cantada para os jovens, ele denominou a música de Cristão Raimundo. Um pé na igreja, não seja assim. Encontrou Jesus Cristo, ame Jesus Cristo profundamente. Encontrou a Cristo, tenha coragem de abandonar tudo por Ele. Nós o encontramos na Eucaristia, nós já encontramos por meio da palavra, nós o encontramos na adoração. Cristo está aí se revelando a nós. Basta nós agora termos uma coragem, deixar tudo por causa dEle. Não é fácil, mas é doce. Tenha coragem disso. Que a liturgia de hoje dê aos nossos corações esta força, esta coragem para amar Jesus Cristo acima de todas as coisas.